é o Senhor que me encheu de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo Monte Israel, a alegria de toda a terra. Canta o Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome agradecer, vamos juntos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E grande, tão grande é o Senhor de louvor. Na cidade do nosso Deus, Santo Monte, a alegria de toda a terra. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, é a nossa alegria. Grande, declare isso nessa noite, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Bem forte, meus irmãos, queremos o seu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, vai com fé, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome, Deus, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés e junto aos teus pés.
saúde, nós te louvamos. Na enfermidade também. Na abundância de coisas, te louvamos. Mas na escassez também. Quando tudo está dando certo, te louvamos. Se por acaso alguma coisa está dando errado, te louvamos. E livramos essa noite. Se o Senhor fizer, tu és Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Nada muda, nossa devoção não muda, nossa fé não muda, a nossa lealdade não muda, a nossa fé não muda, nada poderá mudar a história que nós temos construído contigo, Deus. Não há circunstância, não há anjos nem principados, nem poderes, não há perseguição, não há espada, não há fome, não há nudez, nada poderá nos separar do teu amor, Deus. Bendito seja o teu nome. Em todo o tempo te louvamos, em todo o tempo te louvamos, Senhor. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se por onde eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, amém. Somente dei, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir,
continua. Jamais deixará de ser Deus. Por isso, a Ele a honra, a glória e o louvor nessa noite. Queremos aplaudir se bem forte no nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de louvar o teu nome, por sentir a tua paz, por ser restaurado pela virtude do teu Santo Espírito. Ah, Senhor, nós te agradecemos por essa dádiva, por esse presente que o Senhor nos concede. Certamente não é por merecimento, porque se fosse por merecimento, a gente nem poderia ter entrado neste lugar. Mas a tua graça nos atraiu com laços fortes de amor, e irresistivelmente nós viemos a ti, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas transgressões, e o Senhor não nos lança fora. O Senhor libera a tua voz ao nosso coração, dizendo: calma, filho, eu estou aqui. Por isso nós te louvamos nessa noite, por saber que tu estás aqui. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Gelson. A paz do Senhor, queridos, boa noite. Vamos estar de pés. E se você pode nos acompanhar, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, e o verso 10. Gênesis 3, e verso 10, diz assim: E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondido. Amém? Podem se sentar, filhos. Pai, eu quero te glorificar por tua palavra e pedir tuas misericórdias, tua graça sobre todos nós. Que o teu Espírito venha consolar corações, ministrar, trazer a revelação desta verdade, de maneira que vidas sejam impactadas por tua palavra e transformadas. Assim como a tua palavra é eterna, e nós hoje podemos desfrutar da leitura, da meditação, da pregação, nós também um dia iremos passar, seremos apenas uma lembrança, mas a tua palavra permanecerá. E assim como nós passamos, e cada um dos teus filhos e aqueles que estarão atentos à tua palavra possam não apenas receber, mas agarrar-se a ela como a única âncora para a vida eterna. Todos nós passaremos, mas a tua palavra permanecerá. E bem-aventurados serão todos aqueles que se apegarem a esta verdade, a verdade revelada da tua palavra. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo tesouro que o Senhor nos tem dado, a tua palavra, Pai. Te louvamos por tudo e pedimos que o teu Espírito possa ministrar o coração dos teus filhos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. 3 e 10 de Gênesis vai revelar e mostrar um dos primeiros frutos do pecado. Em particular, para mim, um dos mais tenebrosos, que é o medo. Em sua comunhão com Deus, tanto Adão como Eva viviam
em profunda paz. Mas quando lhe sobreveio a queda, o que vai tomar seus corações é justamente o medo, é o pavor. Se nós lermos com mais cuidado, mais atenção, nós vamos ver que o pecado trouxe para nós uma separação de Deus a tal ponto que o nosso coração, a nossa mente absorveu tudo que é engano, tudo que é mentira. E nós vamos logo a princípio ver nesse texto que ao pecar, o medo toma conta de Adão, e ambos estão se ocultando, porque o medo vai justamente agir como esse fruto do pecado, como essa força do pecado, para afastar o homem justamente daquilo ou daquele que tem a solução. Da mesma maneira, na nossa família também, em muitas ocasiões pode acontecer tais coisas. Filhos que erram, filhos que falham, e por medo não se chegam àqueles que lhe podem ajudar, que são seus pais, e não confessam de fato o que fizeram. Então muitas pessoas andam de forma errada, tentam esconder por medo os seus erros, e isto só vai indo de mal a pior. E a princípio parece ser uma boa escolha esconder, ocultar, mas Deus vai insistir, por mais que Deus saiba de antemão o que acontece, o que aconteceu com Adão, Ele insiste em perguntar a Adão: onde estás? Porque Adão não está simplesmente escondido de Deus. Adão, ele está em um lugar de medo, em um lugar de insegurança, em um lugar de total aflição e ausência de paz. Ele está totalmente submergido, engolido, abraçado pelas trevas do pecado, pelo peso do pecado. E ao tentar esconder-se, esquivar-se, Deus, que é amor, que é misericórdia, tendo somente Ele a solução, Ele vai insistir em chamar por Adão. Ele vai insistir em perguntar: onde estás? E mesmo trêmulo e cheio de receios, ele vai declarar: olha, eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi porque eu tive medo. Medo porque eu pequei, eu vi que estou nu. E ele vai confessar. E é de Deus que vem toda a solução. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, João 8, 31, 32, vai nos declarar que se nós permanecermos nos ensinos de Cristo, na palavra de Cristo, nós vamos descobrir, nós vamos compreender a verdade, e a verdade, ela vai nos libertar. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós logo vamos para João 17, que vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus sendo esta verdade, todo o resto é engano. E uma das coisas que terrivelmente nos engana é o nosso próprio coração, é a nossa própria mente. Há alguns, e principalmente nos dias de hoje, declarando: olha, você pode ser o que você quiser. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o que você de fato é, está escrito aqui. O que é de fato para você ser, está registrado aqui. E muitos têm entrado por esse caminho. Em Jeremias 17, deixa eu ler que vai ficar melhor. É um texto
muito conhecido de todos nós, né? Jeremias 17. A partir do verso 7 diz assim: bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que confia no Senhor. Adão então não confiou na palavra de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, e por isso ele vai perder esta paz, esta alegria, e vai absorver o medo. O texto diz: bem-aventurado, não é bem dito, mais do que feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? Estende as suas raízes, né? E não receia quando vem o calor, suas folhas não secam, são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar seus frutos. Mas olha o texto, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e é incorrigível. Quem o conhecerá? Só Deus, queridos. A Bíblia Sagrada diz que quando Samuel vai ungir o filho de Jessé a rei, aparecem alguns que ele se interessa e diz: não, é este. Deus diz: olha, eu não vejo como vê o homem, porque eu vejo o coração, eu sondo do coração. Deus conhece o nosso coração. O texto diz que o nosso coração é terrivelmente enganoso. Aí o versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, se o nosso coração é terrivelmente enganoso, nós não podemos nos deixar conduzir por nosso coração e por nossa própria mente. Jesus Cristo chegou a dizer isso: do coração do homem é que saem os maus pensamentos. A mente absorve do que está no coração e vai nos transferir, mas o nosso coração é terrivelmente enganoso. Então, se o nosso coração não for transformado, não entender, se nós não entendermos que precisamos de uma ação de Deus, Davi falou isso, Salmo 51, Davi entendendo isso, no Salmo 51, ele vai dizer estas palavras no verso 10. Davi entende que o seu coração é enganoso, e é Davi, irmãos, não é qualquer um, é Davi, que já tinha o Espírito Santo, já tinha comunhão com Deus, mas ele foi conduzido por seu coração em certo momento, e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Porque o coração do homem é terrivelmente enganoso. Se você puder repetir comigo essa frase é interessante, diga comigo: a minha mente mente. A verdade está aqui, ó, na palavra de Deus, e ela vai confrontar a tua própria mente, teu próprio coração, e ela vai dizer o que você é. Agora, se você se conformar em ser o que sua mente diz que você é, se você se conformar em ser o que o seu coração diz que você é, não haverá mudança, não haverá esperança para você. Mas se você for confrontar, se você aceitar ser admoestado, ou até administrado pela palavra de Deus, dirigido pela palavra de Deus, aí você vai fazer como Paulo. Paulo vai dizer: porque eu esmurro meu corpo, ou seja, eu não faço a minha vontade, mas eu levo o meu corpo para fazer a vontade de Deus, ou seja, obedecer a palavra de Deus, porque para o corpo físico não é fácil obedecer a palavra de Deus. Jesus Cristo foi o que pagou um dos mais altos preços por obediência à palavra do Pai. Ao chegar no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o Pai já tinha determinado um caminho para ele, e a palavra do Pai para ele foi esta: olha, você vai dar a tua vida para a salvação de toda a humanidade, e o sacrifício é este, é na cruz. Vai chegar um momento que você vai estar sozinho, porque nem eu vou poder estar com você. E o Pai falou tudo para ele. Mas pensa, o que a mente de Cristo
pode desejar e querer. Pai, faça de mim este cálice, vai doer muito, vai machucar muito, vai ferir muito, soa gotas de sangue. A gente não sabe explicar esse momento, porque é um momento tão terrível na vida de Cristo, que ele chegou a suar gotas de sangue, mas ele preferiu obedecer à vontade do Pai, dizendo, obedecer à palavra do Pai, dizendo: faça-se a tua vontade, não a minha. Então a nossa vontade, o nosso querer é enganoso. Muitas vezes nós mentimos para nós mesmos. Então nós precisamos observar a palavra do Senhor com muito cuidado. Por quê? Porque Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia. Tudo que Ele faz por nós é para o melhor. É para que nós venhamos ter uma eternidade de paz, um fim de paz e não de mal. Mas muitos não querem se submeter à palavra de Deus, porque vai exigir algum tipo de sacrifício, vai ter que ser sacrificado alguns prazeres, algumas concupiscências, alguns desejos, algumas coisas que nós olhamos e queremos, algumas coisas que a nossa carne se incendeia desejando, e a Bíblia vai dizer: não vai por esse caminho, não segue por aí. A Bíblia vai ser contrária a tudo aquilo que nós por muitas vezes desejamos. Então o Senhor, Ele vai nos conduzir por um caminho que é para a nossa salvação, que é para a nossa paz, que é para a nossa vida e vida eterna. Porém, o pecado vai nos conduzir por caminhos de medo, vai nos conduzir por caminhos onde nós vamos estar nos afastando de Deus. Veja, o primeiro conselho do pecado ao primeiro homem que pecou foi: esconda-se, fuja dele, se distancie dele. Mas a solução só está perto dele, é com ele, é na presença dele, é diante dele. A nossa solução só está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há outra solução. Ele mesmo disse isso. Você quer vir a Deus, você quer se achegar a Deus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai se não for por mim. E aí Jesus vai dizer palavras duras: quer me seguir? Toma a tua cruz e segue-me. Ou seja, vai ter sacrifício, vai ter que abrir mão de alguma coisa. A Bíblia Sagrada então diz que nós temos um coração terrivelmente corrupto, enganoso. E há um versículo, irmãos, deixa eu ver se eu acho, acho que é 1 João 3. O nosso coração, ele é 1 João capítulo 3, versículo 20. Olha o que João vai dizer: sabendo que, olha como o nosso coração é enganoso. Diga comigo assim: o meu coração é enganoso. Olha como ele é terrível, irmãos. É João falando: sabendo que se o nosso coração nos condena, o seu coração pode chegar ao ponto de te condenar, dizendo que não tem jeito mais para você. E olha como Deus é maior do que tudo isso. Aí Deus vai dizer, João vai dizer: mesmo que o teu coração te condene, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus é maior e Ele tem solução para você em todas as situações. Você pode aplaudir o nome dEle e glorificar e bendizer o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Não deixe o teu coração te enganar. Quando o teu coração te disser que Deus te abandonou, você diga: não. Está escrito, querido: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se eu não me engano, está em João capítulo 6. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Então o nosso coração é tão terrivelmente enganoso que ele vai fazer de tudo para você se afastar de Deus, te mostrando prazeres aí fora deste mundo e fazendo aquilo que Deus não se agrada e quebrar comunhão com Deus. Ou mesmo estando na presença de Deus, Ele vai continuar dizendo para você que não adianta servir a Deus, que você é rejeitado, que você não tem solução, e Ele vai continuar batendo nessa tecla, ou te dizendo isso no seu íntimo. Então, se nós não olharmos para a palavra, e aí só tem uma solução:
A Bíblia Sagrada dá esse conselho a todos nós, e Paulo deu esse conselho ao carcereiro. O carcereiro, com seu coração enganoso, iria se matar. Os presos todos fugiram, porque houve um terremoto com Paulo e Silas cantando, adorando o Senhor. E o que o coração do carcereiro diz? Fugiu todo mundo. Você vai ser condenado à morte. Você que era o principal responsável, acabou para você. Tira logo a sua vida, que é menos sofrimento. Olha isso. Olha o que o coração de um homem pode dizer a ele. E aí ele pega a espada e vai tentar se suicidar. E graças a Deus Paulo estava ali para ver aquilo e disse: ei, não faças tal. Estamos todos aqui. E aí ele cai prostrado, quebrantado. O que eu faço? O que eu faço para alcançar salvação, alcançar vida eterna? E ele vai dizer: independente das circunstâncias que você vive, seja o que for, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você pode repetir comigo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Creia, tenha fé, acredite, confie. O Pai te ama, você é especial para Ele, nós somos especiais para Ele. Então, o coração terrivelmente enganoso vai usar todas as armas possíveis para te afastar de Deus, para te afastar do único que lhe pode trazer solução. Lembra de Judas? Judas traz Jesus. E o que acontece com Judas é uma perturbação espiritual a um nível tão elevado que ele tenta se livrar daquilo. Eu não posso reescrever a história, mas eu tenho quase certeza que se Judas voltasse para Jesus correndo: tenha misericórdia de mim, porque eu pequei, porque eu errei. Mas o coração enganoso de Judas disse: não tem mais jeito para você, acabou. Você enganou o mestre, você foi traidor, ninguém vai querer você mais por perto, acabou. E aquelas vozes enganosas levam Judas à loucura de se suicidar, de tirar a própria vida. E tudo isso por quê? Porque nós não damos atenção à palavra de Deus, não ouvimos a palavra de Deus. Não tem tesouro na terra que se assemelhe à palavra de Deus. Irmãos, eu vou falar um negócio aqui, eu espero que você entenda. Sabe os anjos? Os anjos, eles têm intimidade com Deus. Eles sabem que tudo que sai da boca de Deus não volta vazio. Se os anjos tivessem a oportunidade que nós temos de ter essa palavra na mão, irmãos, eles iam pegar isso aqui, irmãos, vou falar igual eu falo, iam arrebentar. Eles iam crer nesse negócio aqui de uma forma tão violenta que ninguém pararia anjo nenhum, por causa dessa confiança que eles sabem que Deus é fiel para cumprir tudo que está aqui. Então, se você confiar, e a Bíblia vem e diz: olha, para que eu e você venhamos nos entregar ao Senhor, de quê? De todo o nosso coração, de todo o nosso ser, entregar de todo o nosso pensamento, de todas as nossas forças. E a Bíblia diz totalmente o contrário. Enquanto Adão está com medo, Deus chama Josué no capítulo 1 e diz: olha, ser forte e corajoso, porque eu sou com você. Que diferença, hein? Enquanto alguém tem medo, e tem gente que tem medo. Há um tempo atrás eu ouvi alguém dizendo: olha, eu tenho receio de ir na igreja, para não dizer que é medo, né? Porque eu vejo que de vez em quando, em alguns cultos, cai alguém lá endemoniado, eu tenho medo daquele negócio. Aí o inimigo põe medo para afastar a pessoa da presença do Senhor e não receber a bênção que lhe pertence. Então, buscar a presença do Senhor, abrir mão do medo. Aí nós temos uma figura que eu vou encerrar com ela. Marcos, capítulo 5. A partir do verso 21, eu não vou ler para não tomar tempo, mas você depois lê em casa. Fala dessa mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, irmãos, era uma das mulheres para ter total medo de se aproximar de quem quer que seja.
Porque se você pegar a Bíblia Sagrada, há leis acerca do fluxo de sangue, de hemorragias, e principalmente, particularmente para a mulher, no Levítico. Quando você abre Levítico 15, você vai encontrar alguma coisa sobre isso. Essa mulher, ela tem um fluxo de sangue, ela é impura e não pode tocar em ninguém. Mas ela corajosamente abre mão do medo e abraça a fé. Glória a Deus. Ela abraça a fé. Que coisa mais linda, irmãos. Aí Deus vem e fala o seguinte: olha, você não vai encontrar na Bíblia dizendo que quem tem medo agrada o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11, verso 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. E essa mulher vai crer de uma forma tão absoluta e tão louca, que ela vai contra a lei, vai contra tudo, e toca nas orlas das vestes de Jesus. E Jesus vai parar toda a multidão dizendo: olha, saiu de mim poder, saiu de mim virtude. E aí os discípulos vão insistir dizendo: mestre, tem uma multidão enorme aí te tocando. O Senhor está perguntando quem todo mundo está te tocando? Não, alguém me tocou diferente. Alguém abriu mão do medo, da covardia e pela fé tocou em mim. Alguém acreditou no meu amor, na minha misericórdia, na minha compaixão. E quando Jesus ali está insistindo, a mulher, vendo que não podia se esconder, se esquivar, disse: foi eu, Senhor, quem te tocou. E certamente ela fala isso com receio, porque Jesus tinha todos os direitos de condená-la, até talvez apedrejar. E Jesus vai dizer: veja, repete comigo, não tenha medo do Pai. Não tenha medo do Pai. O Pai te ama. Deus é Pai, meu irmão. Deus nos ama, Ele é nosso Pai. E aí quando ela toca em Jesus, receiosa, sendo descoberta no meio de todos, e Jesus diz: alguém me tocou, ela diz: foi eu, Senhor. E a Bíblia relata que ela contou todos os fatos, porque a Bíblia está dizendo que o texto ela certamente ela testemunhou para todos ali: olha, eu fui a todos os médicos, gastei todas as minhas fortunas que tinha e tal, mas quando eu toquei no Senhor, eu me senti curada. Ela conta o testemunho, presta atenção que o testemunho está ali. E Jesus vai dizer uma palavra maravilhosa, e é isso que Ele tem para você, para mim, para todos aqueles que nos ouvem nesta noite. Ele só quer que você creia no nome dEle, confie nele, e vá em paz, porque tua fé te salvou. Só creia e vá em paz. Que diferença, irmãos! Que diferença do medo, da angústia, do pavor de Adão, se escondendo, se esquivando. Que diferença quando você se chega para Deus, quando você abre mão desse seu orgulho, dessa sua vaidade, desse seu eu, desses seus pecados. Quando você abre mão de tudo isso, se lança aos pés dele. Que diferença! Vai em paz, porque a tua fé te salvou. Bem-aventurados são aqueles que se chegam a Cristo, que se chegam ao Senhor. Não deixa que nada lhe impeça de se achegar ao Senhor, porque não há outra salvação, não há outra solução, não há outro caminho, não há outro que te pode levar à presença do Pai. Só Jesus Cristo, só Ele, somente Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Curva a tua cabeça, põe a mão sobre o teu coração e chorar com você e por você. Bendito seja Deus. Pai, eu não conheço os corações que se apresentam nesta noite diante do Senhor, mas o Senhor é aquele que tudo vê, tudo conhece, tudo sabe. E neste momento de oração, neste momento de súplica, eu peço que por tua graça e misericórdia, o Senhor venha tocar vidas e corações neste lugar, para fazer
fazê-los entender o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor nos quer bem. A tua palavra declara que o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu Jesus, o teu Filho unigênito, e a tua palavra ainda continua dizendo: se o Senhor nos deu a Jesus, o que mais o Senhor não fará por nós? Eu quero te pedir, Pai, por misericórdia, por graça, faça esta criatura entender, faça esta criatura compreender, faça esse coração receber as verdades eternas da tua palavra, para que sejam libertos, transformados, e não sejam mais conduzidos por este coração enganoso, por essa mente que mente. Que todos possam chegar ao pleno conhecimento, à plena estatura de Cristo Jesus e entender que somos filhos e que temos um Pai que nos ama e que o que a Bíblia declara sobre nós é a verdade, é o que a Bíblia diz que somos, que verdadeiramente somos aquilo que a Bíblia revela, não o que eu desejo, não o que eu penso, não o que eu acho. Que cada um de nós venha assumir a tua palavra nas nossas vidas. Todos aqueles que nos ouvem possam ser tocados pelo teu Espírito e possam ser libertos por esta verdade. Porque quantos têm se perdido nos seus caminhos? E há aqueles que acham que estão no caminho direito, no caminho certo. A tua palavra diz: há caminhos que ao homem parecem corretos, direitos, mas o fim é morte, é perdição. A tua palavra às vezes parece ser tão dura, mas ela nos sara, ela nos cura, ela nos liberta. A tua palavra endireita as nossas veredas, nos faz andar de cabeça erguida. A tua palavra é maravilhosa, Pai. É o maior tesouro que existe sobre essa face da terra. É o maior tesouro que existe por toda a eternidade, a tua palavra. Deixa que eu te louve, que eu te adore nesta noite por tua palavra. É ela que faz com que eu venha trazer o meu coração aos teus pés e derramar a minha alma diante da tua presença e clamar por tua graça e misericórdia e dizer: eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Glória a Deus. A tua vontade é maravilhosa para todo aquele que crê, meu Pai. Oh Espírito Santo, como tem pessoas, como há pessoas tão distantes desta verdade, que nesta noite o teu Espírito possa tocar vidas e corações e transformá-los em nome do Senhor Jesus pelo poder da tua palavra. A todos eu entrego nas tuas mãos, a cada família eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Sobre todos eu peço libertação e cura, dores desapareçam, infecções, enfermidades nos ossos, nas juntas, nos órgãos internos, todo o mal seja queimado, desfeito agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Espíritos de enfermidade batam em retirada. Que a bênção do Senhor esteja sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, sobre todas estas famílias que aqui se representam. Eu os abençoo no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E você que recebe, diga amém. Diga graças a Deus. E aplaude forte o nome daquele que vive para todos sempre. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos estar de pé. Meus irmãos, quero aproveitar essa oportunidade para avisar que segunda-feira que vem
Será o nosso culto de encerramento de 2025 aqui. A missionária Márcia vai estar conosco, né, pastor Jesus? Fazendo aqui o encerramento. Então, quero convidá-los, o conjunto das irmãs vai estar presente. Quero convidá-los e motivá-los a estarem aqui. Vai ser, além da festa, um momento de gratidão ao Senhor. E voltaremos o ano que vem, na segunda-feira de janeiro. Mas uma observação é que a gente vai alterar o horário. Nós estaremos num novo horário, né? Vamos fazer uma experiência de um novo horário, que é a partir das 19 horas. Então, se você encontrar alguém e puder fazer o favor de avisar que na segunda-feira de janeiro nós estaremos voltando às 19 horas. Se eu não me engano, agora eu esqueci, mas eu acho que é dia 12, a segunda-feira. Tá bom, gente? Dia 12 de janeiro, às 19 horas, nós estaremos retornando. E segunda-feira que vem, nosso culto de louvor e gratidão ao Senhor, no mesmo horário que é desse ano, que é de 20 horas. Amém? Glória a Deus, obrigado. Queridos, eu quero agradecer a presença de todos. Faço um esforço. Eu gosto muito da passagem de Felipe e Natanael. Felipe conduziu Natanael até Jesus, então conduz alguém até aqui na próxima segunda, para que Deus venha abençoar muito esse lugar. Pastor Tânia, obrigado pela presença, todos os irmãos. Espalhe assim com as suas mãos, queridos. Pastor Marcos, que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitórias. Que a boa mão do Senhor te proteja, te guarde, que o Espírito Santo do Senhor seja a sua companhia, que você possa ouvir a sua voz, que em nome do Senhor Jesus o teu coração possa se inclinar para ser dirigido pelo Senhor, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, graças a Deus, e aplaude mais uma vez. Agradecendo por tudo. Deus abençoe a todos, até segunda, grande Senhor.